Praticamente o mundo inteiro tem pronunciado estes nomes, Dom Phillips e Bruno Araújo. O primeiro, um jornalista britânico, o segundo, um indigenista brasileiro. Ambos assassinados brutalmente no Vale do Javari, na Amazônia brasileira. O crime, ainda sob investigação, levanta algumas questões. A região amazônica virou terra sem lei? Estamos assistindo ao surgimento de um Estado paralelo dentro do nosso país? Governo e autoridades têm feito vista grossa para o crime organizado que destrói a floresta, polui os rios e mata os povos indígenas? No programa de hoje, eu converso com o delegado da Polícia Federal, Alexandre Saraiva, ex-superintendente da corporação no Amazonas. Delegado, primeiro, muito obrigada pela sua presença hoje aqui no Opinião Pernambuco. Eu já falei que o senhor foi superintendente da Polícia Federal ali no Amazonas, sei que o senhor ficou por ali perto de 10 anos. E para a gente começar, eu vou pedir para o senhor dar uma radiografia breve do crime, da curvatura do crime ali na região amazônica ao longo desses 10 anos em que o senhor esteve por lá, por favor. Perfeito. Muito obrigado, Estela, muito obrigado pelo convite da Universidade Federal de Pernambuco. Eu, como filho de Universidade Federal, fico triplamente feliz, devo muito à Universidade Federal, e fico muito triste quando escuto falar em privatização, porque na época que eu fiz o vestibular, eu vivi numa condição tão difícil que eu pedi isenção até da taxa da inscrição no vestibular. Então, se não fosse a universidade gratuita, eu não estaria aqui dando essa entrevista hoje. Então, fica aí a minha gratidão. Sobre a região, eu fui superintendente no Amazonas, mas antes eu fui superintendente... Eu sou delegado de Polícia Federal há 18 anos. Eu estava no Rio de Janeiro, já estava no meu estado natal, mas eu sempre tive não sei explicar, uma tendência para o meio ambiente, né? A Marina Silva, ela me disse uma vez que a gente acha que escolhe a causa, mas é a causa que escolhe a gente. E foi a melhor explicação que eu ouvi até hoje por esse meu amor pela natureza, pelo meio ambiente. E eu gosto muito do trabalho de polícia também. Fiz várias operações de combate à corrupção, enfim. Então eu fui convidado primeiro para ser superintendente em Roraima, em 2011. Depois de Roraima, eu fui para o Maranhão, que é a Amazônia legal, né? Os problemas são muito semelhantes, uma situação de calamidade também total ali nas terras indígenas. E fiquei 3 anos em Roraima, 3 anos e meio, 4 anos no Maranhão, e depois 4 anos no Amazonas, trabalhando no Pará também. Então, isso me deu uma visão geral da criminalidade na região. Eu tenho boas e más notícias, né? A má notícia é isso que a gente está vendo aí, de um abandono generalizado. Parece que o nosso governo ainda está na década de 70, que era aquele ocupar a qualquer custo, né? Então, não importa se é garimpeiro, não importa se é contra a lei, é importante ocupar porque as potências estrangeiras querem tomar a Amazônia do Brasil. Isso é uma doutrina ainda majoritária nas Forças Armadas, a eterna espera do inimigo externo, enquanto nós temos um inimigo interno que corrói o Estado e a própria estrutura das Forças Armadas. Eu sei que existe doutrina divergente, ainda que minoritária, nas Forças Armadas. Cito aqui um artigo bastante interessante, inteligente, do coronel Alessandro Visaco, chamado Fazendo a Coisa Certa, em que ele fala exatamente disso. Enquanto estamos esperando um inimigo externo, um inimigo interno muito mais perigoso assola o nosso país. E falando nisso, assim, a gente tem uma visão assim, de Forças Armadas, e até de polícia também, né? Como se fosse algo de pensamento monolítico.
Não é. A Polícia Federal tem uma hierarquia rígida. Vocês podem ver que o único delegado que se atreve a falar sou eu, né? Porque existe uma hierarquia e eu pago o preço por falar. E para os militares é pior ainda. Mas isso não quer dizer que existe um pensamento monolítico nas Forças Armadas. E esse artigo mostra muito bem isso. É interessantíssima essa leitura. Porque hoje, a verdade é a seguinte, ali, vou falar do Vale do Javari, tá? Trabalhei ali no Amazonas, fizemos várias operações ali, é uma área que eu conheço, então posso falar com a autoridade de quem fez, não de teoria. Posso falar porque nós fizemos, nós resolvemos o problema na época. E o Bruno, e a situação do Bruno e do Dom, para mim foi muito dolorida. Olha que assim, eu não sou um cara de ficar dolorido fácil, sabe? Mas dessa vez pegou, porque o Bruno trabalhou comigo nessa Operação Corubo, a gente planejou essa Operação Corubo, eu, ele, Cabral, Hugo do IBAMA, vencemos diversos obstáculos, destruímos 60 balsas do garimpo usando uma nova metodologia. E o grande articulador foi o Bruno, porque ele era uma pessoa assim, de uma habilidade para lidar com gente enorme, de modo que ele conseguia conversar lá com o ribeirinho mais humilde, com os indígenas, e tinha um respeito da Polícia Federal. Antes de mim, já conhecia o Bruno, antes de vocês conhecerem o Ministério Público. Então, ele era um elo, um catalisador e um manancial de informações. Então, ele lutou muito para essa operação sair. Nós fizemos essa operação e eu lembro que, na época, o IBAMA, parte do IBAMA, que é de carreira, os servidores de carreira, defendiam a destruição das balsas, o que é óbvio, né? É óbvio, sempre foi óbvio. E a parte da diretoria do IBAMA, não, destruir balsa nada. O Exército também não queria destruir. E eu falei o seguinte, se não for para destruir, eu nem vou. Eu nem mando meu pessoal. Porque é produto do crime, não, é instrumento do crime, no local do crime, e eu não tenho como tirar, eu deixo lá, eu vou fazer o que lá? Eu vou jogar dinheiro fora. Né? E como nós tínhamos adquirido, por iniciativa nossa lá no Amazonas, um novo sistema de satélite, que nos dava o que a gente chama de resolução temporal. Na época deu até um problema com o INPE, que eles acharam que a gente queria substituir as imagens dele. E não. Na verdade, são imagens complementares. Porque o trabalho de pesquisadora e o trabalho de policial tem muitas coisas parecidas e muitas coisas diferentes. Eu falo isso que eu fui pesquisador também, fiz doutorado na Universidade Federal do Amazonas. E nós precisamos, no nosso trabalho policial, a resolução temporal, que é o quê? A imagem recente. O quão recente é a imagem, mais resolução temporal ela tem. E essa nos dava uma resolução de até 24 horas. Ou seja, a gente não precisava mais mandar um avião sobrevoar a área para ver onde as balsas estavam. E esse avião denunciava a nossa ação. Com satélite, não. Então, nós destruímos 60 balsas. Cada balsa dessa vale R$200 mil. Então, fora o que ela gera de dinheiro todo mês, dizem que R$1 milhão. Foi tudo para o fundo do rio, explodimos tudo. Isso foi em setembro de 2019. Em novembro, o Bruno foi exonerado. Sabe, assim... Delegado, eu vou lhe interromper, o senhor falou aí na exoneração de Bruno, e aí e o senhor tem falado muito de uma conexão entre o crime organizado naquela região e políticos, e autoridades locais, e políticos locais, e políticos nacionais. O senhor também foi exonerado do cargo de superintendente lá do Amazonas, tão logo o senhor fez uma notícia-crime contra o então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que supostamente estava ali envolvido com... Supostamente não, é bandido. Bandido. Pronto. Então... Eu tenho 2 caminhos de supermercado de prova. Pode me processar, ele. Eu ia perguntar... Não precisa você falar, não. Deixa que eu faço. Eu ia perguntar para o senhor se a sua exoneração, depois desse episódio, não é
uma prova com letreiros luminosos em luz neon de que, de fato, existe uma conexão entre o crime organizado e políticos e estruturas políticas desse país. Você está certíssima na sua conclusão. Existe esse exemplo do Bruno, existe o exemplo do Cabral do Ibama, do Hugo do Ibama, que foram exonerados também, depois de terem feito uma operação no garimpo lá no Pará. Faz operação num dia, na outra semana exonerado. Nós temos aí diversos exemplos. E mais do que exoneração, né? A perseguição que o servidor fica submetido. Mas se a gente pegar, por exemplo, o governador de Roraima, ele assinou uma lei autorizando o garimpo em Roraima. Uma lei absolutamente ilegal, inconstitucional. E se nós fôssemos uma democracia verdadeiramente republicana, o impeachment dele seria no dia seguinte, por quebra do pacto federativo. É um descumprimento grotesco da lei. Imagina se ele tivesse... E assim, a nossa sociedade a verdade é essa, é muito tolerante com o crime ambiental. Porque se esse governador tivesse feito uma lei liberando o consumo de cocaína, eu te garanto que o impeachment dele saía. Mas não, ele fez uma lei para permitir o garimpo. E esses crimes que a nossa sociedade tolera e que são vistos assim como crimes menores, são assim, o paraíso das organizações criminosas. Vou te dar um exemplo. Que é coisa mais inocente que o jogo do bicho? Aparentemente, o jogo do bicho. Olha no Rio de Janeiro o caos que o jogo do bicho causa. Então, tudo aquilo que está fora da lei, eu acho que se a gente quer viver numa sociedade melhor, numa sociedade civilizada, nós temos todo o direito de discordar da lei, de buscar mudanças na lei, mas ninguém, absolutamente ninguém, nem o próprio Estado, tem direito a cumprir a lei. Pode acontecer, por acidente a gente descumpre, mas, assim, a gente não pode ter a intenção deliberada. Dessa lei eu não gosto, não vou cumprir. Porque isso gera uma rachadura no arcabouço jurídico que um acha que... E não vai aí nenhum juízo moral de minha parte, tá? Um acha que essa lei que proíbe a maconha, acho que isso aí não está certo, não cumpro. Aí o outro vai e pensa, pô, essa lei aí do garimpo, o que tem eu ir lá no Rio tirar? E por aí vai. Quando a gente vê, a gente está num lugar em que ninguém obedece nada. E abre-se um precedente complicadíssimo. Então, o que acontece hoje no Brasil, o que a sociedade brasileira tem que resolver é se quer construir um país baseado na lei ou um país baseado no crime. Porque se existem leis que são inadequadas e que não refletem o desejo da sociedade, está aí o Congresso Nacional e ele pode mudar as leis. É claro que nem o presidente, nem os parlamentares, não é um poder absoluto. Existem leis que, para serem mudadas, elas devem estar lastreadas em um conhecimento científico que deve envolver as universidades, né? Porque, às vezes, existe... Quem foi que falou isso? Mas teve alguém que falou assim, as pessoas inteligentes são cheias de dúvidas e os idiotas são cheios de certezas, né? Antes da gente querer fazer uma mudança drástica na sociedade, eu acho que não custa, né? Acho que é obrigação chamar uma comissão de notáveis de áreas multidisciplinares, sem viés ideológico, para analisar cada coisa. Por exemplo, liberar garimpo em terra... Isso é razoável? A gente ganha ou a gente perde? Na minha opinião, a gente perde. Porque uma organização criminosa ganha dinheiro, isso não vai nada para o Estado, ainda por cima joga mercúrio no Rio. Né? Mas ali no Vale do Javari, de forma ampla, o que aconteceu? Aconteceu que ali nas proximidades de uma rota de tráfico de drogas importantíssima, que é a rota de Solimões, que é a cocaína que vem do Peru,
Ali perto, na fronteira com o Peru, tem uma cidade chamada Benjamin Constant, que é dita como o berço da família do Norte. Então, é uma região com histórico de tráfico de drogas. Aí apareceu a madeira ilegal e a pesca ilegal. E as pessoas têm o senso comum no sentido de que madeira não dá muito dinheiro, pesca ilegal não dá muito dinheiro. Lê do engano, assim, dá muito dinheiro. Dá muito dinheiro. Por que dá muito dinheiro? Porque o cara não gastou 1 grama de ração naquele pirarucu. Ele só gastou o diesel para ir lá e roubar da terra indígena e vender. Isso dá muito dinheiro. E madeira dá muito dinheiro também. Delegado, deixa eu lhe interromper um pouquinho. Eu vou precisar chamar um intervalo agora, mas o intervalo é bem curtinho. Tá? A gente volta daqui a pouquinho e retoma esse assunto, tá bom? Claro. Até já. Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é Crimes na Amazônia, Brasil em Xeque. Eu converso com o delegado da Polícia Federal e ex-superintendente da Corporação no Amazonas, Alexandre Saraiva. Delegado, como a gente tem pouco tempo, eu queria pegar um pouquinho a atmosfera da nossa conversa no bloco anterior para lhe fazer uma pergunta, e depois eu queria trazer perguntas que eu levantei na abertura do programa e que tem a ver aí com os assassinatos de Bruno e de Dom Philips ali na Amazônia. A pergunta que eu quero lhe fazer: o senhor tem feito falas, denúncias, que são extremamente corajosas, porque o senhor tem feito denúncias que mexem com estruturas de poder. Eu quero saber se, e imagino o senhor, como delegado da Polícia Federal, tem, de qualquer forma, proteções, garantias, mas eu queria lhe perguntar, para começar esse bloco, se o senhor não tem medo quando o senhor faz essas acusações, mostrando aí esse entrelaçamento entre o crime organizado na região amazônica e estruturas de poder no Brasil. Medo nenhum. Nenhum. Eu não tenho medo porque eu tenho a convicção de que eu estou fazendo a coisa certa. Então, eu acho que isso anula o medo. Eu não sei como explicar, mas eu não tenho medo nenhum, nem de processo, nem de ameaça. Eu não estou nem aí para essas coisas. Eu vou falar. E mais ainda nesse momento, porque já desestruturaram o IBAMA, acabaram com a FUNAI, destruíram a área de meio ambiente da Polícia Federal, perseguiram servidores. Agora os servidores estão matando. O que mais faltava para mim para eu me indignar no nível máximo? Então, essa indignação, que não vem de hoje, ela anula esse sentimento de medo, fica soterrado debaixo de tanta indignação. Na opinião do senhor, o que a gente está vendo hoje na Amazônia é o surgimento de um Estado paralelo, e aí um Estado que tem leis estipuladas pelo crime organizado, e esse Estado paralelo sendo construído com a conivência do Estado brasileiro? Eu sou carioca, então vou fazer um paralelo. 30 anos atrás, tempos atrás, a gente foi aqui no Rio de Janeiro, a população percebendo que o Estado estava perdendo o controle, sabe? Foi uma coisa indo, o Estado foi perdendo o controle. Chegamos num ponto depois aqui no Rio de Janeiro que eu acho que ninguém sabe como vai resolver. Certamente tem uma solução, mas ela vai ser uma solução cara, do visto humano, financeiro, etc. Eu tive essa mesma percepção, aquele mesmo sentimento que eu tive aqui no Rio de Janeiro, eu tive na Amazônia. Só tem um problema. Vai ser um Rio de Janeiro de tamanho continental, cheio de selva, rio,
Então, assim, eu não sei se vai ser um Estado paralelo, não sei se dá para chamar de Estado, mas vai ser uma tremenda dor de cabeça para o nosso país. Bom, a pergunta que eu faço para o senhor agora é se essa situação, o senhor citou aí o exemplo do Rio de Janeiro, se a situação da região amazônica, se ela é reversível, se o senhor consegue enxergar uma mudança de quadro a curto ou médio prazo. Ela é totalmente reversível. Sob o ponto de vista operacional, nós acabamos com aquela bagunça ali em 6 meses. 6 meses. O problema não é operacionalmente para resolver. Por exemplo, quando acabou a Operação Corubo, que nós destruímos 60 balsas e ficou sem balsa nenhuma lá, de garimpo, zeramos. Eu cheguei para o meu chefe e falei assim, 60 homens e 2 helicópteros e nunca mais vai ter balsa de garimpo ali. A gente cria um protocolo pelos satélites que a gente tem hoje. Né? Apareceu uma balsa, em 15 dias ela tem que estar no fundo do rio. Vamos criar esse protocolo e não pode parecer uma ação pontual. Né? A maior causa do crime é a ausência de guardião. Então, nós vamos mostrar que tem guardião. O cara ia tentar uma vez, na segunda, na 10ª balsa dele afundada, ele para. Né? E nós fizemos isso na terra Yanomami também. Em 2012, nós fizemos uma operação chamada Chauara, capitaneada pelo delegado Ricardo, que era o seguinte, a terra Yanomami tinha 3 mil, 5 mil garimpeiros. E aí nós pensamos o seguinte, como que chega o combustível lá, de barco? Como chegam as peças, as pessoas, de avião? Quem são os pilotos? Eram 30 pilotos, 15 aviões. Apreendemos todos os aviões. Ficou lá na frente da superintendência. Parecia Força Aérea. 15 aviões. Pedimos judicialmente a suspensão do brevet dos pilotos. Passamos um correntão no rio Urariquera e acabou. E fomos lá e destruímos as balsas que estavam lá dentro. 90 dias depois, ainda tinha garimpeiro saindo. E nós zeramos. Pode perguntar lá para o Davi Penal, para quem quiser, se a gente não zerou o garimpo na terra Yanomami. Problema, 3 meses depois que eu saí de lá, fecharam a base. E aí, de 5 mil, virou 20 mil. Ou então, não falta dinheiro para combater de jeito nenhum. A região, o que falta é vontade política, é isso? Eu, como brasileiro, me sinto envergonhado, constrangido, quando o governo vai mendigar aí fora dinheiro. Porque isso é vergonhoso. Vergonhoso. A questão nunca foi de dinheiro. Isso aí é para arrumar dinheiro, sei lá para quê. Não é para proteger a Amazônia. E se eu fosse os americanos, não dava um centavo. Delegado, eu quero voltar agora um pouquinho para os assassinatos, né, de Dom Phillips e Bruno Araújo, que ganhou uma repercussão internacional imensa. E até há poucos dias havia uma tendência em se considerar esse crime como um crime isolado, como se ele não tivesse mandantes e se ele não tivesse atrelado a uma estrutura criminosa que domina aquela região. Eu queria perguntar, eu tenho só mais 3 minutos para o programa, eu queria perguntar a sua opinião pessoal sobre esse crime. Um crime isolado ou ele está ali associado às estruturas criminosas? Eu aposto meu salário, como não é um crime isolado. Ninguém comete um crime desse sem autorização. Pescadores assim vão matar 2 pessoas. Não matariam 2 pessoas assim sem autorização de jeito nenhum. Ainda mais do jeito que foi, sabendo a repercussão que ia ter, que isso ia ter reflexo nos negócios. Isso é uma coisa calculada. Certamente, respeito lá quem está tocando o inquérito, eu não vi um inquérito, estou falando minha opinião pessoal, meu feeling como investigador e que já trabalhei em casos muito semelhantes. Eu duvido que isso seja coisa isolada. Não é. Porque se fosse, não teriam matado o Dom. Não teriam. A quem interessa dar esta versão a esse crime, delegado? Interessa a quem quer mostrar que a Amazônia não está o caos que está. Quer fazer parecer que é um crime comum que acontece em qualquer lugar do mundo. E não é verdade. E não foi assim. Eu já vi outros casos. A irmã Dorothy, não foi organização criminosa? Chico Mendes. Eles estavam lá, e é bom que se diga, trabalhando honestamente
Não se pode dizer que foram... não deveriam estar ali. Como assim não deveriam estar ali? É repórter, o trabalho é esse. O outro é indigenista, o trabalho é esse. Quem é bem-vindo? O garimpeiro? Porque do garimpeiro eu nunca ouvi falar. O governo falar assim, o garimpeiro não devia estar ali. Agora, porque quando existe o vácuo do Estado, o crime ocupa. Mas a sociedade civil também tenta se defender do jeito que pode. E uma das formas que ela tem de se defender e eu diria que hoje é a única, é a imprensa. A imprensa vai lá, vai denunciar. E aí, essas pessoas estão erradas? Pelo amor de Deus. Delegado, uma última pergunta para a gente fechar o programa, e o senhor vai responder essa pergunta se quiser. Eu vou criar aqui uma situação hipotética, a de uma reeleição do presidente Bolsonaro, agora em outubro. Vamos imaginar que ele ganha as eleições. Que Amazônia brasileira o senhor prospecta num possível segundo mandato do presidente Bolsonaro? Vai ser uma catástrofe para a Amazônia. Vai ser uma catástrofe para a Amazônia. Esse pessoal não tem... Eles estão preocupados com o que está debaixo do solo da Amazônia. E o que está em cima do solo da Amazônia, que é o que é mais rico, e aí estão incluídos indígenas, as culturas dos indígenas e a biodiversidade das aves, eles não têm o menor amor a isso. Então, assim, uma reeleição significa morte para a Amazônia. O senhor vai mesmo... Porque essa é a política. O senhor vai entrar na política? Está determinado a entrar na política? Vai sair como pré-candidato. Deputado federal? Sou pré-candidato e, assim, eu estou pagando a língua, porque eu sempre fui contra, mas a polícia... E enquanto a Polícia Federal estava funcionando, eu tenho 18 anos de polícia, antes desse governo, eu nunca recebi uma ligação de ninguém dizendo assim, faça, investigue, eu deixo de investigar alguém. Nunca, nunca. Nem eu, nem nenhum amigo meu. Não tenho notícia disso. Depois virou essa palhaçada aí que todo mundo começa a investigar e é afastado. Então, enquanto a polícia estava funcionando como instituição que deve funcionar, eu nunca pensei em entrar para a polícia. Agora, a polícia tem um limite para a política. Agora, a polícia tem um limite no Estado Democrático de Direito. Qual é o limite? A lei. Agora, e quando a lei é feita por criminosos, o que o policial faz? Eu vou ficar cumprindo lei criada por criminosos? Você viu a quantidade de leis que esse pessoal está propondo lá para acabar com a Amazônia? Então, a única forma que agora que eu, como policial, tenho como lutar contra os bandidos é indo para onde eles estão. Porque, assim, posso não vencer, mas vou apurrinhar muito. Sabe mosca na sopa? Música do Raul Seixas? É isso que eu quero ser, a mosca na sopa. Delegado, muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço. Bom trabalho. Volte outras vezes. Só convidar. A pauta da Amazônia é uma pauta muito cara para o Opinião Pernambuco. De vez em quando a gente retorna a ela e seja bem-vindo outras vezes. Obrigada. Muito obrigado. Parabéns. Muito obrigado pelas suas perguntas super inteligentes, pela condução da entrevista e parabéns para a Universidade Federal de Pernambuco. Um grande abraço a todos aí.